Então vamos pontuar alguns aspectos assim, que vocês colocaram. Depois um slide que passa o seguinte, o slide seguinte. Então assim, uma referência que apareceu de imagem de vocês aqui é essa referência a esse aglomerado de organizações, instituições que, digamos assim, se abrigam nesse guarda-chuva chamado sociedade civil. E nesse aglomerado de organizações e instituições dentro desse guarda-chuva, diferentes posturas em relação ao próprio Estado. Ora, de uma relação de subserviência e de acomodação às políticas que são determinadas na esfera estatal. Esse é um aspecto que apareceu. O segundo aspecto que aparece é que nesse grande guarda-chuva, essa sociedade civil, com esse aglomerado e essa heterogeneidade, ela busca uma reformulação das suas estratégias de ação perante o próprio Estado. Ora, numa situação, perspectiva de conflito, ora, uma perspectiva de estabelecimento do consenso. O que aparece também dentro desse contexto todo é que esse aglomerado ele não tem uma direção, uma só direção, só projeto. No seu interior há disputas. Esse é um aspecto que aparece. Então, assim, a sociedade civil ela não é algo do ponto de vista homogêneo. Ele é um espaço heterogêneo em que no seu interior há disputas. A força sindical e a CUT estão no mesmo espaço do sindicalismo, mas estão em posições distintas, disputando uma direção diferenciada em termos de projeto societário. A força sindical, a CGT e a CUT, o Conlutas, por exemplo, estão em direções que apontam para determinados projetos e estão abrigados dentro de uma expressão organizada da sociedade civil. Então, assim, não há esse nível de homogeneidade. Então, nesse interior da sociedade civil, que a gente deve buscar, dentro da sua composição, a construção do projeto societário que nós queremos dar. E isso vai gerar conflitos, porque essas expressões do movimento social, sindical, comunitário, muitas vezes você tem duas federações de associações de moradores no mesmo estado, duas ou três, e nem todas são o mesmo projeto societário. Às vezes estão até dentro de um grande campo de esquerda, mas dentro do próprio campo da esquerda disputa espaço e a direção da heterogeneidade. Então, acho que essa é a primeira coisa, a gente se reconhecer nessa heterogeneidade, e dentro dessa heterogeneidade a gente também se reconhecer dentro do campo da agenda territorial e dentro dos grupos do Fórum IEJA, que expressões e que projetos societários a gente quer construir. Ou seja, do ponto de vista não só de uma agenda como uma programação de atividades, mas uma programação e uma agenda que aponta para algo mais estratégico. Então, nós somos uma expressão heterogênea. Agora, para onde é que a gente quer apontar o nosso marco estratégico de intervenção? E aí entra algo que já foi constatado na literatura e na própria realidade, é que dos anos 80 para os anos 2000, esse deslocamento que houve de muitas pessoas que atuavam dentro do campo da inserção concreta lá na realidade, para o interior de organismos internacionais, por exemplo, ou seja, muitos militantes que se qualificaram, porque nos anos 80 e 90 o discurso da qualificação foi muito forte no interior dos movimentos sociais. Então o que se colocava é, o bom militante, ele não é só um bom militante porque está na luta, ele é um militante também porque se qualifica com os instrumentos para disputar posições no Estado, quer dizer, se qualificar até teoricamente para a luta política. Isso foi muito forte nos anos 90 e 2000. Então houve um deslocamento significativo de militantes, de pessoas com atuação para organismos internacionais de cooperação, como também nos anos 90 e 2000, um deslocamento de muitas pessoas para o interior do próprio governo, sendo secretário municipal de educação, sendo coordenador, sendo gestor, né? Agora, então, dentro desse interior,
na lógica desse militante, dessa pessoa com uma atuação muito forte no interior dessa estrutura governamental, qual perspectiva de sociedade civil se levava para o interior do Estado? Do ponto de vista até de perceber que há heterogeneidade, e dentro da heterogeneidade tem que fazer a opção por determinados grupos, sim, por determinado campo, sim. E se reconhecer-se diante de que, como bem foi citado, o empresariado está no interior dos nossos conselhos, muitas vezes. E um programa de alfabetização que é desenvolvido no canteiro de obras, muitas vezes tem uma direção que não é a direção de um outro projeto desenvolvido de educação de jovens e adultos. E, em geral, o que ocorre no canteiro de obras, e enquanto paradigma de direção àquela educação de jovens e adultos que ocorre, é em função de quê? Reduzir os custos com a produção, porque ele escrevendo bem, sabendo ler, ele vai saber identificar as instruções corretas para reduzir os gastos que se tem com a construção de um edifício. Quer dizer, então vejam bem que é uma cidadania muito impregnada de uma ideia da produtividade. Então é a ideia do capital humano. E esse universo do capital, ou a teoria do capital humano, ela volta nos anos 2000, revertida da lógica da pedagogia dos resultados, da pedagogia das competências. Esse é um aspecto que emerge. Um outro ponto também assim, significativo a colocar para vocês é o discurso que havia com o Bresser Pereira, quando foi ministro da Ciência e Tecnologia, que dizia o seguinte em relação à educação de jovens e adultos. Pessoal, isso está registrado, tem um registro disso escrito no Jornal do Comércio de Pernambuco, em que o então ministro dizia o seguinte, era o José Goldenberg, aliás. Goldenberg. Da educação. Era da educação. E ele dizia, não, nós não temos que investir em adultos, em termos da educação de jovens e adultos, da educação de adultos. Nós temos que investir na faixa de 17 a 19 anos. Porque aquele adulto, ele já tem um destino determinado. Ele não vai sair do lugar, ele vai continuar sendo porteiro, ela vai continuar sendo empregada doméstica, ele vai continuar sendo aquele trabalhador que faz aquele serviço precário. Nós temos que investir na faixa de 17 a 19 anos, porque essa é uma faixa da produtividade. Então, esse conceito é uma concepção de um agente que estava no interior do Estado e que nos provocava um embate sobre a quem priorizar em determinada faixa de escolarização no campo da educação de jovens e adultos. Nós sabemos qual é a nossa opção. Nossa opção não é a excludência ou a priorização. O nosso foco é a questão da universalidade. Agora, nesse sentido, no material que nós temos disponibilizado no ambiente virtual, já está colocado nas orientações do módulo 2, há um texto do professor Nogueira que ele aponta alguns sentidos que têm aparecido em relação à visão da sociedade civil. Então, um sentido que tem aparecido, veja o slide, aquele slide que tem os sentidos da sociedade civil. Anterior. Primeira referência, a sociedade civil como algo que serve como referência à oposição ao capitalismo. Esse é um aspecto que tem aparecido. E aí, teoricamente falando, o que tem aparecido na literatura são chamados novos movimentos sociais, os chamados movimentos anti-globalização, que colocam suas agendas de intervenção digamos assim, nesse horizonte que é mais amplo, que não é propriamente um município, um estado, nacional, mas é algo que é planetarizado do ponto de agenda. E daí ganha muita força as questões que são relacionadas à questão do meio ambiente, por exemplo, passa a ganhar um apelo mundial. Mas nessa agenda de oposição também mundial, aparecem esses movimentos mais recentes, ditos também da própria sociedade civil, que são esses movimentos contra esse capital financeiro de natureza especulativa. Nos Estados Unidos, vocês estão vendo agora, um movimento muito forte lá nas ruas do Wall Street contra
o sistema financeiro, do ponto de vista de como o próprio Estado, diante desse mercado, dentro desse capital econômico e financeiro, se forma. Então, há um chamamento para isso, em termos de rever essa agenda. O segundo ponto que aparece dessa sociedade civil, muitas vezes ela como referência a uma relação com o mercado, do ponto de vista mais econômico. Então, ela aparece, digamos assim, em processos que são de inserção das pessoas no mercado de trabalho, ou projetos educativos que são voltados digamos assim, a uma profissionalização, aos elementos que são mais técnicos do ponto de vista do conhecimento. E com a marca da questão da produtividade, ou seja, a escolarização muito colada à lógica da produtividade.